Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, hoje estamos todos aqui para celebrar essa data importantíssima para o cinema de horror, que é qual, Dani Taranha? Aniversário de Deus. Um deles, da Santíssima Trindade, né? Eu coloco ali esse cara como um dos triângulos, né? Dos vértices do triângulo máximo do horror ali. Dia 2 de agosto de 1939, nascia Wes Craven, senhoras e senhores. Eita! Este homem tão maravilhoso, ele nos deixou em agosto também, só que de 2015, aos 76 anos. Ele teve um câncer no cérebro, né? Mas a sua obra é eterna e nós vamos celebrá-la. Celebrá-la-eimos. Isso, hoje aqui no Abominável Podcast. Mas antes, vocês sabem, apoia.se/Abominável Podcast é o canal para você apoiar este programa e nos ajudar a comprar um bolinho para simbolizar aqui, né, o aniversário do Wes Craven. Umas bexigas, por que não? As bexigas vermelha e verde, né? Exato, pra ficar da cor do Fred Krueger. Vai lá no apoia.se/Abominável Podcast. Participe. Wes Craven. Eu já ouvi falar. Pelo amor de Deus, eu vou ainda dar na tua cara. Né? Wes Craven, grande diretor de cinema de horror, ele só foi responsável pela franquia Hora do Pesadelo e Pânico. Só isso. Só isso. Só por isso ele já merecia ali estar no topo. Exato. Falando um pouquinho aqui do início do Wes Craven, dando uma pincelada, né? Não é tanto o nosso objetivo aqui no Abominável Podcast, mas ele começou sua carreira fazendo filmes pornográficos. Ele trocou o nome dele, evidentemente, não assinava por Wes Craven, mas ele começou com o cinema pornô. Alguém tem que começar por alguma forma, né? Começar de baixo ou de cima, depende da posição que você preferir. Ou de lado também. Ele começou de vários lados, o Wes Craven. Depois ele se tornou assistente de um cara chamado Sean Cunningham, que mais tarde, né, fez Sexta-feira 13, e ele deu a Wes Craven a chance dele escrever e dirigir o seu primeiro filme, que se chama The House on the Left, que saiu em 1972 e aqui no Brasil se chama Aniversário Macabro. Filme este, inclusive, que foi proibido, se eu não me engano, na época, no Reino Unido. Sim, na época dos videonestes lá, ele foi um dos que foi execrados, né? Porque ele é extremamente violento, extremamente cru, digamos assim. É um filme cru. É um filme sem dó nem piedade. Wes Craven começou chutando o pau da barraca. Sim, e aqui já vale a pena dizer assim, que muita gente vem com aquela conversa, misture política com o meu filminho, aquela coisa, mas o Wes Craven ele sempre teve um cinema bastante político, né? Bastante politizado. E vale a pena citar que político não é partidário. As pessoas costumam confundir isso, né? Quando a gente fala de política, toda manifestação humana é política. Mas aqui, em Last House on the Left, ele pega para falar um pouco das consequências ali da guerra do Vietnã e como a sociedade estava ficando mais embrutecida e tal. E aí ele usa uma história onde uma menina ela é atacada, né, violentada por um grupo de marginais e tal, e aí a família dessa menina resolve sair e fazer justiça com as próprias mãos das maneiras mais, vou dizer cruel, porque, né, não vou defender aqui, mas das maneiras mais violentas possíveis. Primeiro o filme do cara. E aí, depois desse filme, ele seguiu a sua vida e criou um cara chamado Fred Krueger. Ele é responsável pela Hora do Pesadelo, Wes Craven. Esse personagem foi inspirado numa série de crimes que ele disse ter lido nos jornais. E tem até o boato de que ele deu o nome de Fred Krueger em homenagem a um garoto que costumava encher o saco dele na época do ensino médio, lá nos Estados Unidos. E aí, a vestimenta do Fred veio quando ele tinha uns 10 anos, que ele lembra que olhou pela janela do apartamento em que ele morava e viu um sujeito bêbado que estava com essa roupa similar, né, essas cores similares ali
do Fred Krueger, né? Um pouco parecido, e o cara tava meio que olhando pra ele e tal. E aí ele ficou assustado com isso e guardou isso na cabeça. Aí na hora de criar o visual do Fred Krueger, ele, além de buscar referência no menino que fazia bullying com ele falou assim, tinha aquele cara lá que se vestia assim, assim, assado, vou colocar. E deu muito certo, nem preciso contar o resto pra vocês, né? O Wes Craven foi também o responsável por Pânico, essa franquia tão querida. E ele, no começo, recusou o filme, não queria dirigir. Ele queria se distanciar do gênero do terror. E aí ele falou que não estava a fim de dirigir Pânico, não. E aí ele meio que mudou de ideia depois que a Drew Barrymore concordou em aparecer no filme. E também porque ele foi confrontado por um fã de apenas 10 anos que chamou ele de mole. Falou, seus filmes de hoje estão tudo mole. Na época que você fez The House on the Left, você tinha muito mais coragem, não sei o quê. E aí ele falou, não, você tá de brincadeira que o moleque de 10 anos vai falar que eu tô mole. Não. E aí o resto é história, vocês já sabem. E a máscara icônica foi inspirada naquela tela do Monk, o grito. Uhum. E durante a produção, o manto do Ghostface era branco. Aí alguém teve uma brilhante ideia de olhar e falar, gente, tá parecendo um pouco com a Ku Klux Klan? Vamos mudar? Aí os caras, é verdade, né? Vamos mudar. E aí o manto ficou preto e o resto, vocês já sabem tudo o que acontece. Então esse cara só foi responsável por 2 das franquias mais importantes e que já entraram para a história do cinema de horror e do cinema em geral. Só que esse cara não fez só esses 2 filmes. Fez muita coisa maravilhosa. E aí eu e o Rodrigo separamos os nossos preferidos aqui para deixar de destaque para vocês. Você começa, Rô? Vou começar, né? Se em 1972 ele trouxe A Última Casa à Esquerda, aqui, ó, Last House on the Left, Aniversário Macabro, né? Eu sempre traduzo ao pé da letra esse filme. No seu seguinte filme, né, que foi... Ele fez em 75, um filme X aqui que eu desconheço, mas em 77 ele fez a sua segunda grande obra de horror, uma paulada, assim como The Last House on the Left, que é The Hills Have Eyes, ou, aqui em português, Quadrilha de Sádicos. Se você não está ligando o nome à pessoa, esse filme foi refilmado ali nos anos 2000, se eu não me engano, acho que em 2006, é o nosso querido Viagem Maldita. O original é o Quadrilha de Sádicos, que mostra basicamente a mesma história, né? Uma família ali que está viajando de carro pelo deserto ali até a Califórnia. Eles resolvem tomar um atalho e eles vão acabar parando numa área de testes da Força Aérea Norte-Americana. E esse lugar, por ter sido usado para testes de bomba e tal, ele é meio isolado, né? As pessoas não costumam passar muito por ali. E naquele lugar vive um grupo, né? Um clã de canibais primitivos. E esse filme é muito, muito, muito bom. Assim, na verdade, eu gosto de todos dessa franquia, né? Os 2 originais e os 2 remakes, para mim, são muito bons. E aqui tem a figura carismática e estranha do nosso querido Michael Berryman, que é o Pluto. Eu não sei se vocês lembram desse sujeito. Ele é um sujeito careca, grandão, assim, e ele tem aquele lance que não tem pelo, não tem pelo no corpo inteiro. Ele participou de Arquivo X, o Rapto do Garoto Dourado, lembra desse filme? Lembro. Ele é uma figura, assim, a presença dele é muito marcante. Ele participou das Senhoras de Salem, fez uma porrada de filme de terror, parece ser um cara muito gente boa, assim, tá sempre rindo, sempre sorrindo. E esse cara é o vilão principal, né, da Quadrilha de Sádicos original. Eu lembro que eu assisti esse filme no Supercine, quando eu era bem moleque. Numa semana passou o primeiro, na outra semana passou o segundo. E eu nunca esqueci desse filme. Tem cenas, assim, muito impactantes. Acho que o remake, ele deixou tudo um pouco mais violento, né, porque ele saiu ali naquela época do pós 11 de setembro ali, que o cinema americano estava muito com sangue nos olhos, digamos assim, pistola, mas aqui vocês vão se divertir, porque é um filme bem sangrento, bem absurdo, e também tem aí o tom de crítica, né, do Wes Craven, trazendo essa coisa
dos testes, das pessoas que são isoladas ali por algum motivo e como isso acaba acarretando em mais violência e tal. É um filmaço, gente, vocês procurem, podem assistir os dois e depois que vocês assistirem os dois, vocês vão lá e assistam os remakes também que são ótimos, vocês não vão se arrepender. Maravilhoso! Eu começo falando de um filme, porque assim, claro que o meu primeiro contato com o Wes Craven de identificar o nome da pessoa foi com o Fred Krueger, né? Eu era uma jovenzinha. E aí, eu lembro que eu fui na locadora e eu tava procurando um filme de terror pra assistir e eu achei esse filme aqui. Se chama A Maldição de Samantha. É um filme que saiu em 1986. E aí eu falei, nossa, olha o nome desse filme. E aí eu fui ver o diretor, eu falei, mano, é o diretor do Fred Krueger, sabe assim? Eu, uma jovenzinha, estava enlouquecida. E aí eu coloquei, não sei o que, pipipi. E quando terminou o filme, engraçado que a percepção que eu tive na época é que eu achei que seria um filme sobrenatural, por conta do título, né? Em português é Maldição de Samantha, em inglês o original é Deadly Friend. E aí eu lembro que eu fiquei levemente frustrada, porque eu tava esperando um filme sobrenatural. Mas hoje eu olho pra trás e dou risada, porque essa era a minha visão de jovenzinha, né? De criança querendo assistir alguma coisa no VHS ali, não entendendo muito pra onde ia o trem. Mas eu adoro esse filme. Esse filme é muito legal e eu vou contar pra vocês a história dele. Começa ali com um menino, ele muda pra uma cidade, enfim. Ele é meio que um gêniozinho. Ele tem 15 anos, gêniozinho da ciência, e aí ele cria um robô chamado de Bibi. E ele interage com o robô, tipo um robô mesmo, com mãozinha e tal. E aí ele mora numa casa, tem uma outra moça do lado, que é a Samantha, que ele é meio apaixonadinho por ela e tal, não sei o quê. O pai da Samantha é abusivo, porque ele é alcoólatra, enfim. Acontece lá um negócio, a Samantha apanha do pai e ela acaba ficando em coma, né? Ela entra em morte cerebral. E aí o menino fica desesperado, né? O amor da vida dele, né? Quando você é jovem, você, né? Acha que você vai... Enfim, que aquela pessoa que você se apaixonou é a mais importante da vida. E aí ele tem uma brilhante ideia, que é o quê? Colocar o chip de Bibi, que é o robô, né? O microchip ali e tal, no cérebro da Samantha. Tipo, vamos ver o que acontece? E dá certo. A Samantha acorda. E ele fala, ô louco, deu tudo bem, tá tudo bem. Meu amor está de volta. O problema é que Samantha, depois de uns dias ali, começa a matar na vizinhança. Tem um comportamento um tanto quanto inesperado por todos, não é mesmo? Esse filme era para ser um filme de suspense de ficção científica com foco maior na história, desenvolvimento de personagem, nessa história de amor meio macabra aí, né? Meio Frankenstein, né? Sei lá. Meio esquisito. E aí, o Wes Craven fez a versão original desse filme, a versão que ele queria levar para os cinemas, e mostrou, eles fazem aquelas exibições testes, né? E aí, numa exibição dessa, o público criticou porque achou o filme tava muito bonzinho, assim, sabe? Tava muito legalzinho. Cadê aquela violência sangrenta? Cadê, né? Tudo aquilo que estavam esperando do Wes Craven. Aí teve que passar por refilmagens, reedições. O final foi alterado. Colocaram mortes, colocaram violência, colocaram sangue. E o filme que a gente conhece é esse filme que saiu depois dessa refilmagem e reedição. Em 2014 foi feita uma petição online para o lançamento da versão original e eu não sei que fim teve isso. É verdade, não sei também. Não falaram mais nada, né? Eu procurei aqui, acho que não. Não achei, mas... Interessante. Mas é um bom filme, independente de qualquer coisa. Também fiquei curiosa para saber a versão que o Wes Craven queria ter jogado para os cinemas, mas tudo bem, a gente sabe como funcionam os estúdios, mas eu acho que vale a pena ser conferido. Procurem A Maldição de Samantha, de 1986. Teu próximo, Rô? Eu vou falar, já vou na sequência aqui com o próximo filme do Wes Craven, depois de Maldição de Samantha, e criativamente nomeado no Brasil A Maldição dos Mortos-Vivos. Eu não sei o que estava rolando nessa época, que acharam que todo filme do Wes Craven devia se chamar Maldição para criar uma unidade, sei lá, não sei. O nome original do filme é The Serpent and the Rainbow, que seria algo como a serpente e o arco-íris.
que é um livro, é baseado num livro real, né, que rolou ali dos anos 70, que meio que explora a ciência, entre aspas aqui, do voodoo. Então ele mistura várias teorias pseudocientíficas ali e tal, e aí acabaram fazendo esse filme que conta a história de um antropólogo, né, que é o Dennis Allen, que seria o papel do Bill Pullman, e ele viaja para o Haiti, bem ali naquela época que estava rolando. O Haiti sempre foi um lugar complicado por conta da colonização e tal, mas aqui nesse momento está bem naquelas tretas mais violentas ali. E ele vai para lá para pesquisar uma droga que é utilizada nos rituais de voodoo, né? Nas práticas religiosas lá do voodoo. Que não sei se vocês sabem, mas eles usam um pó, né, que eles sopram na cara das pessoas e deixam elas meio que num transe. Assim, é uma droga bem pesada, então eles acabam... Funciona como se fosse um hipnotismo ali, né? O mestre ali acaba comandando o sujeito e faz toda aquela parte mais circense ali, né? Não é circense, como seria isso? Uma teatral, uma coisa mais teatral, e aí acaba tendo esse peso, né? Da coisa do morto, o escravo do mestre. E esse pó é feito com baiacu, pequena parte ali do veneno do baiacu e mais uma porrada de outras coisas, mas enfim. E aí ele vai lá pro Haiti para pesquisar essa droga e acaba se envolvendo nessas tretas políticas ali da região, né? E ele conta com a ajuda de um médico, um feiticeiro lá, um curandeiro, e uma outra moça que é pesquisadora que vai ajudar ele. E isso ele vai começando a desvendar algumas... como essa coisa do voodoo é utilizada dentro da política, lá na área e tal, e aí o povo ali da região enxerga ele como sendo uma ameaça, porque ele é um americano, né? E aí isso acabaria trazendo uma atenção ali que eles não querem. É um baita de um filme. Ele é meio que vendido como sendo um filme de zumbi, mas ele não é bem isso, né? Para variar aqui, eu acho que o Wes Craven ele sempre quis ao longo da carreira dele meio que tentar outros gêneros, mas a galera acabava sempre trazendo ele pro horror, né? E aqui ele vai falar, e aqui ele pega um livro, né, de pseudociência ali para criar uma história política, e aí a galera fala, não, vende como sendo um filme de zumbi, mas não é bem assim, né? Porque até as partes de terror que tem aqui são muito mais voltadas para a mente, né, do cara que tá consumindo aquela droga ali, né? O Dennis, ele acaba sendo contaminado, acabam usando essa droga nele, e aí ele tem várias alucinações, ele tem várias pirações, assim, que fazem sentido dentro da trama, elas não são gratuitas, mas que não são exatamente um filme de zumbi real, né? Ele tem muito mais a ver com a cabeça dele do que com o que está acontecendo ao redor dele. Tem uma cena, olha, quem assistiu lembra, tem uma cena aqui que quem é homem viu, assim, vai lembrar dela pelo resto da vida. Uma cena de tortura envolvendo uma cadeira, um prego e um martelo. E é uma tortura que só funciona com homens. Já dá pra imaginar. Já dá pra imaginar o que aconteceu ali. Olha, só de lembrar deu arrepio. Eu imagino. Desesperador, né? Desesperador. Eu acho, assim, pra mim, é um dos melhores filmes do Wes Craven. Tá ali no top 5 dele, fácil, se não for top 3. Eu vou falar de um filme que eu amo tanto que eu revi esse filme tempos atrás, porque ele, assim... Sabe aquele filme que você lembra desde criança? Sim. É esse. Estou falando de As Criaturas Atrás das Paredes, que em inglês se chama The Creature Under the Stairs. Stairs é escada, né? Porque as criaturas, na verdade, estão no porão. E traduziram para parede, que também não tá errado, porque eles estão atrás da parede do porão. Enfim, é um filme de 1991. E eu amo esse filme, que ele começa assim com um jogo de tarô. A menina lendo o tarô pro irmão. É muito legal. Qual que é a história? É uma família que mora num prédio, assim. É um bairro bem periférico, assim. E tem uma família negra. Eles moram num prédio que tá meio caindo aos pedaços, assim, e o dono do prédio quer demolir esse prédio para fazer outro empreendimento, e a família é a única que tá ali, né? A que sobrou, digamos assim. E aí, a mãe tá doente,
a irmã dele tem filhos e tal. Eles estão passando por dificuldades e eles atrasaram o aluguel. E aí o cara falou, bom, atrasou o aluguel, você tem até amanhã para pagar. Se você não pagar amanhã, você vai ser despejado. E aí eles não conseguem pagar e aí vem o anúncio, o aviso de despejo. Eles têm até o dia seguinte, meia-noite, para sair da casa. E aí bate o desespero na geral. Essa família tem lá a mãe, né, a irmã, o irmão mais novo é um menino que recém fez 13 anos. E tanto que começa com a irmã dele, que é mais velha, lendo pra ele as cartas do tarô, né? E o apelido do menino é Fool, de bobo. Que a carta do tarô que sai também é essa, né? A carta do bobo. Aí o namorado da irmã, né, fala assim, olha, a gente sabe onde mora o dono aqui do quarteirão, né? Que é praticamente o cara é dono do quarteirão. É uma casa meio sinistra que fica ali e tal, não sei o quê. E a gente tem assim, a história de que ele guarda umas moedas de ouro, o cara é meio ricão. Então, assim, ou a gente faz alguma coisa pra ter dinheiro rápido, ou nós vamos ser despejados, vai dar merda. Sua mãe vai morrer, aquela coisa toda. E aí ele tem a ideia de assaltar a casa desse cara. E aí o Fool vai também, porque ele fala, preciso ajudar minha mãe, preciso ajudar minha irmã. E vai um amigo deles lá, X. E aí, beleza, no dia seguinte eles falam, nós vamos lá. E eles vão até a casa, bate lá na porta e tal, não sei o quê, tenta entrar, não consegue. A casa é muito grande, muito sinistra. Quem mora lá é um casal, eles têm uma filha, eles não deixam a menina sair, eles são abusivos com a menina e tal. E aí eles entram na casa. Só que a hora que eles entram na casa, a casa ela é cheia de armadilhas. Ela é uma casa assim, você aperta um botão, fecha as portas todas, fecha a janela, cai não sei o quê. Então, assim, a casa, ela parece um labirinto. Ela é meio uma fortaleza, assim. Quem entra na casa não consegue sair se não tiver a ajuda dos donos da casa. Porque tanta parafernália que eles inventaram ali, eles ficam perdidos lá dentro. O cara morre, fica só o menino. E aí é que ele vai entender o que acontece dentro daquela casa, quem é essa família, quem é essa menina que é a filha deles, a Alice. E ele vai também descobrir que existem pessoas que moram atrás das paredes. E não é que, tipo, é alguém que tá morto. Não, são pessoas reais, oficiais, carne e osso. Não tem ninguém morto ali. E essas pessoas, é como se tivesse uma segunda casa atrás da parede da casa, sabe? É uma loucura isso. E aí tem todo o desenrolar da história. O menino vai tentar salvar todo mundo. E aí o desenrolar disso é muito legal, porque ele até pode ser tido como um filme infanto-juvenil, assim, sabe? Não tem tantas cenas absurdas. Tem uma pegada meio Scooby-Doo, e é um moleque de 13 anos que tá enfrentando ali os fantasmas, entre aspas, dessa casa, os perigos dessa casa, né? E tentar ajudar os coleguinhas e tal, não sei o quê. Tem um final muito apoteótico, legal pra caramba. E é engraçado que, apesar de ser um filme infanto-juvenil, é um filme que não ameniza nas coisas não, viu? O Wes Craven, ele, foda-se. Vou pôr umas mortes aqui sim, vou pôr uns sangues aqui sim. E sentou o cacete, é divertidíssimo, é muito legal, ele te prende. E eu lembro que eu assisti esse filme jovenzinha e eu falei, que legal esse filme. Esse aqui eu gostei, eu não tinha gostado da Maldição de Samantha. Mas esse aqui eu gostei. Já começa a caçar o catálogo do cara, né? Começa a procurar os filmes do Wes Craven. É muito legal. E é demais, porque é um filme com uma pegada social muito forte. E o herói do filme é um moleque negro de 13 anos, cara. Isso é muito, muito legal. Então procurem As Criaturas Atrás das Paredes, filme de 1991. Vocês não vão se arrepender, é bem divertido. Teu próximo, Ru? Eu vou fechar aqui com um filme que eu acredito que 90% das pessoas devem achar muito ruim. Pois é. Mas eu tenho um carinho por esse filme, porque eu vou explicar, vocês vão saber. O filme que eu vou falar aqui é A Maldição do Pântano. Olha aí a maldição novamente. É um filme de 1982, que o original é Swamp Thing, seria Coisa do Pântano,
que é a adaptação para o cinema, né, dos quadrinhos da DC do Monstro do Pântano. E o Monstro do Pântano é o meu personagem preferido dos quadrinhos, talvez ele, o Super-Homem ou o Demolidor ali, eu nunca sei exatamente decidir qual, mas o Monstro do Pântano com certeza está lá no topo. E aí, o meu primeiro contato com o Monstro do Pântano foi através desse filme. E aí eu falei, pô, então isso é de um gibi? Vou procurar e tal. E aí o gibi veio e explodiu minha cabeça. E o Monstro do Pântano, ele é um personagem criado lá nos anos 70, né, pelo Len Wein e o Bernie Wrightson. E ele vinha daquela época ali onde tinha caído, né, o Comics Code ali e todo mundo estava enchendo as bancas de gibi de terror. E aí ele fez um certo sucesso, mas acabou meio que ninguém sabia exatamente o que fazer com ele quando a equipe criativa original saiu. E ele acabou sendo cancelado. Sabe-se lá por quê. Alguém viu esse personagem lá, tinha os direitos, falou, vou fazer um filme. E aí esse filme, por pior que seja, por mais limitado que ele seja, ele acabou trazendo o Monstro do Pântano de volta para os quadrinhos. A DC falou, pô, tem um filme aí, vamos relançar o personagem. E aí, em 20 e poucas edições, entrou o Alan Moore e aí as coisas todas mudaram, né? Os quadrinhos mudaram para sempre ali com esse personagem nas mãos do Alan Moore. E aqui, o Wes Craven, ele tenta driblar as limitações orçamentárias para fazer o melhor que ele pode. E se você assistir com um olhar mais generoso, digamos assim, ele não é tão ruim. Porque assim, a maquiagem do monstro, você percebe que é totalmente borrachuda. Dá pra você ver o zíper atrás e tal. As atuações são canastríssimas, né? Muito, assim. Pô, pra você ter ideia, né? O Alec Holland, que é o cientista que se transforma no Monstro do Pântano, é o Ray Wise, que é o pai da Laura Palmer, o cara do Dead End, do Jeepers Creepers, né? Dos Olhos Famintos 2. É um rostinho conhecido aí, que tem uma cara de maluco. E aqui, né, a história é que tem um cientista, o Alec Holland, que está trabalhando numa fórmula para, como vou dizer assim, para tornar, para cuidar, para fazer as plantas crescerem mais rápido, né? Aquela coisa toda de, vamos acabar com a fome no mundo, aquela coisa toda e tal. Sempre vem com essa ideia. E aí ele trabalha, ele e a esposa dele, né, nesse laboratório lá nos pântanos da Louisiana. E aí tem um cara, que é o vilão da história, que é o Anton Arcane, que é apaixonado pela mulher dele e também está interessado na fórmula. Aí eles começam a discutir e tal, eles brigam e o Arcane vai lá, aos capangas, ele coloca uma bomba no laboratório. O Alec Holland descobre essa bomba assim, em cima da hora, acaba explodindo, ele vai coberto de produtos químicos e tal, cai no pântano lá. Passam-se um tempo e ele ressurge como o Monstro do Pântano. E aí, nesse meio tempo, tem uma galera que está investigando esses crimes e tal, e aí tem a mocinha da história, que vai acabar se envolvendo com ele, enquanto esse vilão, né, o Anton Arcane, ele meio que domina a região ali, e faz testes com produtos químicos para criar outros mutantes e tal. É uma maluquice. E o filme, ele é muito simplesinho, assim, ele é um filme bem barato, mas é divertidinho, assim, é um filme... aquele filme que ele não tem dinheiro, mas ele tem alma. Ainda que o Wes Craven estivesse aqui no comecinho, né? Ele estava aqui dando seus primeiros passos, e ele não tem uma assinatura muito forte aqui. Vale a pena conhecer por conta de como esse filme foi importante para o horror, não só no cinema, né? Mas ele foi muito importante para o horror nos quadrinhos por conta desse resgate que ele fez do personagem, que mandou para um autor inglês que revitalizou, né, os quadrinhos americanos ali. A DC Comics acabou trazendo outros ingleses para escrever quadrinhos dos Estados Unidos. Aí daí veio Sandman, Homem-Animal, né, toda a Vertigo, né, que o pessoal chama ali da invasão britânica. E esse filme foi o gatilho de tudo isso. Eu tenho o vilão, que é o Louis Jordan, que é eu não lembro de onde que ele é, assim, que outros filmes ele fez, mas ele é muito canastrão. Mas é um vilão de gibi mesmo, sabe? Aquele vilão que fala e gesticula, é muito legal. Esse filme acabou dando origem a uma série de TV, pouco tempo depois, que também acho que é pior até do que o filme.
E aí, logo em 89, se eu não me engano, teve uma continuação que aí sim o cara pegou e falou, vou escrachar, que é A Volta do Monstro do Pântano. Mas vale a pena vocês procurarem os dois, assim, pra ver se vocês curtem, né? Pra quem gosta do personagem também, saiu uma série que tem no Max, que é mais recente, que aí é mais séria, mais a ver com o personagem pós Alan Moore, pós esse filme aqui. E eu gosto dessa série, sabia? Foi cancelada, né? Só teve uma temporada. Uma pena ali, tinha tanta Pois coisa, é, tinha tanta promessa mas ali. eu não sei o que acontece. Essa série é do James Wan, não é? Ou é a produção dele? Não me lembro. Eu acho que ele tá envolvido com o próximo. Mas eu não lembro quem foi que tava nessa série. Ela foi cancelada por questões fiscais, assim. Uma coisa de... que filmaram num lugar e aí deu problema com a papelada, sabe? Coisa fiscal, um negócio absurdo. E eles foram colocando personagens pra meio que criar que é a Liga da Justiça Dark ali, que são os heróis sobrenaturais da DC. E aí tem o Demônio Azul, a Madame Xanadu, se eu não me engano, tem o Vingador Fantasma, que aparece também. E eles foram montando tudo isso. Ficou por isso mesmo. É, uma pena. Uma pena. Que destreza, como diz o outro. Eu gostei bastante da série atual, uma pena. Bom, antes de eu falar do meu último filme, eu vou falar da Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo, ou entra no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. O diferencial é que todo dia entra um filme na Darkflix Plus. Quinta-feira, dia 1º de agosto, entrou Psicopata Americano 2. É um filme de 2002. Eu prefiro o primeiro. Mas quem quiser assistir a continuação, que não tem as mesmas pessoas do primeiro filme, uma outra visão ali da história, está convidado a assistir. Dia 2 de agosto, Criaturas, aquele filme de 1986, que é bem legal. Sábado, dia 3, Mulher de Preto 2. Entra Corra também no dia... Corra entra dia 4 de agosto, Get Out, filme do Jordan Peele. Dia 5 entra A Noiva do Frankenstein. Dia 7 de agosto entra Cidade Fantasma. E dia 8 entra Destroyers, Sombra da Morte. Isso e muito mais você encontra na Darkflix Plus. Entra lá, darkflixplus.com.br. Também segue nas redes sociais que você não vai se arrepender. É bem legal esse serviço de streaming. Você estava falando aí de locadora. Eu peguei a Darkflix para ir vendo filmes que eu via na locadora e eu nunca tive coragem de alugar. Tinha vários filmes assim que eu via, putz, aí você acaba pegando outra coisa, semana que vem eu pego esse. Acaba pegando outra, sabe? E aí, porque naquela época a gente tinha limitações, né, orçamentárias também. Podia pegar 2 só e aí devolvia na segunda-feira. Naquela época a vida não era fácil. Não que hoje seja também. Não que hoje seja, né? Porque hoje em dia a gente fica 2 horas escolhendo e meia hora a gente dorme. É verdade, meia hora a gente dorme, é muito bom. E aí eu peguei pra ir fazendo uma listinha de filmes. Esse aqui eu lembro de ter visto na locadora, vou pegar pra ver. E aí tô limpando o meu checklist ali. Bom, eu vou terminar com um filme recente, de 2005, recente entre aspas, né? É um filme que quando eu assisti eu não me liguei que era do Wes Craven. Eu só fui ver depois que era dele e eu fiz, olha só, que safadinho. E aí eu gostei mais ainda. É um filme chamado Voo Noturno, que na verdade eu fui assistir por causa do Cillian Murphy. Porque eu já era cadelinha do Cillian Murphy desde os anos 2000, tá? Desde Café da Manhã em Plutão e por aí vai. Não comecei com Peaky Blinders, não. Vocês respeitam a minha história. Voo Noturno conta a história da Lisa, que é interpretada pela Rachel McAdams, que é uma baita atriz também. Ela tem fobia de voar, ela tem... Enfim, tem uns traumas aí da vida dela, que você vai entender vendo o filme. E aí ela tem que viajar, porque a avó dela morreu e tal, pipipi, e ela vai voltar pra Miami. Ela mora em Miami, ela trabalha num hotel, é gerente de um hotel pica, assim. E aí ela tá esperando pra voltar, e ela vai voltar no Voo Noturno, que dá título ao filme, que em inglês é Red Eye. Esse é o nome do voo noturno. Acho que inclusive no Brasil também é chamado de Red Eye, né? Olho vermelho, porque é a luz do avião de noite, né?
Fica só aquela coisa vermelha, assim. Então, ela vai pegar esse avião. Aí atrasa, porque tempestade, tá chovendo, pipipi. Ela fica lá no saguão lá na Starbucks do aeroporto. No Graal do aeroporto. Aquele lugar onde você paga R$100 o pão de queijo. Ela tá lá e aí ela acaba cruzando, ele conhece um cara chamado Jackson, que é o Cillian Murphy, que é enfim, usa todo o seu charme para conversar com a moça. Eles estão conversando, pipipi, popopó. Aí, vai começar a embarcar. Beleza, vamos embarcar. E aí ela embarca primeiro, ou ele embarca primeiro, eu não lembro qual dos dois embarca primeiro. Fato é que a hora que ela vai sentar, ela vê que o cara tá do lado dela, tá? Então, quer dizer, o cara que ela ficou conversando lá no restaurante do aeroporto, esperando o voo sair, é o cara que vai sentar do lado dela no avião. E aí eles começam aquele flerte fatal, né? Dentro do avião, voo noturno, trocando ideia, pipipi, ela tá super animada, não sei o quê. Só que, depois de um certo tempo, o Cillian Murphy mostra suas asinhas. Na verdade, o Cillian Murphy é um bandido, é um psicopata, alguma coisa, um terrorista. E ele quer matar um poderoso político que vai se hospedar com a família dele no hotel que a Rachel McAdams é gerente lá, né, em Miami. E ele quer que ela facilite a entrada da galera para poder fazer esse atentado. E aí tem todo o desenrolar do filme. Isso não é uma spoiler, isso está na sinopse do filme, porque ele deixa bem claro logo no início, né, depois que o avião decola, quem ele é de verdade. E aí você vai acompanhar essa mulher desesperada, tentando, primeiro, sobreviver a esse cara, segundo, tentar não matar a família do cara, do político, mas também o fato dela ter essa fobia, ter um trauma, que ela sofreu uma violência, enfim. Então ela tá lidando com um monte de coisa ao mesmo tempo e você vai ver o embate desses dois e vai se desenrolar ao longo do filme. Eu gosto bastante, é um baita de um suspense. Ele tem momentos de ação, mas ele é um suspense, é uma coisa bem tensa mesmo. E eu acho um trabalho muito legal da Rachel McAdams e do Cillian Murphy. Acho que eles formaram uma ótima dupla e eu considero um bom filme. Esse deve estar mais fácil de achar nos serviços de streaming por aí, ou na vida. Então, quem não assistiu, procure Voo Noturno, filme de 2005, que eu acho que vocês vão gostar, porque ele é bem legal. Eu queria fazer um adendo aqui, porque eu estava vendo a filmografia do Wes Craven enquanto conversamos, e todo mundo fala, né, que ele trabalhou em cinema pornô e tal. O que ele fez, né? Descobri aqui que ele trabalhou no clássico Garganta Profunda. Olha só. Em 72 ele participou aí do Garganta Profunda. Vocês, por favor, não procurem Garganta Profunda na internet. Vou explicar aqui para vocês que é um filme responsável por colocar o cinema pornográfico no cinema. Né? Até então ele era uma coisa meio submundo ali, obscura, e aqui eles fazem um pornô com história, né? E aí ele acabou sendo... Pornô com história é muito bom. Né? Uma história sem pé nem cabeça, mas faz sentido, né? Pro gênero tá lá, né? E aí ele se tornou um clássico por conta disso, né? Estourou aí de bilheteria, muito sucesso na época. Pois é, e está ali pra você conferir. Wes Craven estava lá. Esse foi o Abominável Podcast de hoje. Semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.